gente, bom dia, eu sou a Mariana e eu vou conversar um pouco com vocês sobre discriminação, violência e assédio contra a mulher no meio ambiente de trabalho. Bom, o primeiro passo para a gente entender toda essa questão que a Carol bem colocou da condição das mulheres no mercado de trabalho, bem como dos direitos conquistados, a gente precisa dar nome às coisas, né? E então entender o que nos cerca. E aí eu trouxe alguns conceitos para a gente discutir. Tudo isso é fruto do que a gente chama de divisão sexual do trabalho, que é justamente colocar as mulheres em posições de trabalho só por serem mulheres. Fazer essa divisão sexual do trabalho que provém do sistema patriarcal que a gente vive. O que é o patriarcado? É a sociedade que coloca o homem, o paters, em posição de superioridade na sociedade, relegando a mulher a postos de trabalho, a condições inferiores. E tudo isso também está relacionado ao machismo. Machismo também é isso, pressupor, né, é mais do que isso, né? Nada mais do que o comportamento que rejeita a igualdade entre homens e mulheres, meramente por essa questão dessa construção social ao longo do tempo, né? Se a gente fosse conversar mais a fundo sobre esses conceitos, daria uma tarde para a gente conversar, porque são conceitos profundos e complexos e é necessário a gente entender. Só vou pincelar eles rápido aqui, mas é preciso a gente entender que o machismo ele também é transportado para o nosso ambiente de trabalho. É o que a gente chama de machismo estrutural da condição de trabalho, ou seja, nós mulheres também sofremos machismo constantemente, principalmente também em nosso meio ambiente de trabalho. E tudo isso também leva ao que a gente vai discutir agora, que é a discriminação, que é a violência, que são os assédios contra as mulheres no meio ambiente de trabalho. Pode passar. Bom, e também, só para resgatar, é importante, o que a Carol já falou, é importante a gente também ter um olhar interseccional da sociedade. O que é isso? A gente perceber que as mulheres também, elas não são isoladas. As mulheres também são diferentes entre si. Por isso que eu sempre prefiro utilizar o termo mulheres no plural. Não é direito da mulher, é direito das mulheres, porque as mulheres são de infinitas possibilidades, infinitas variedades, nós somos diferentes. E por isso que a gente utiliza a teoria interseccional de análise social, que é a teoria que vai falar que a gente tem que olhar a sociedade sob diversas lentes. Então, basicamente, a gente tem que deixar de ser míope e colocar essas lentes para a gente conseguir, de fato, ter uma leitura social crítica das mulheres ali, naquela análise que a gente está fazendo. Então, como a Carol bem já mencionou, a mulher branca no mercado de trabalho tem uma condição social totalmente diferente das mulheres negras, a mulher rica no mercado de trabalho tem outras condições das mulheres pobres no mercado de trabalho. Por isso que é importante a gente fazer esse recorte de gênero, raça e classe. Ainda, quando a gente vai pegar o mundo globalizado que a gente vive, tem outros recortes que são necessários fazer, como os recortes de migração, tem os recortes também de sexualidade, mulheres lésbicas sofrem mais também no mercado de trabalho. Então, é importante que a gente tire essas vendas dos nossos olhos e comece a enxergar situações de forma ampla. Não é só aquilo outro, as coisas são dialéticas que a gente chama. Então, o estudo aprofundado requer essa análise. A partir dessa introdução, só para a gente conseguir aí debater um pouco sobre as discriminações, as violências. Por que acontece isso? E por que assolam muito mais as mulheres no mercado de trabalho? Por conta da trajetória das mulheres no sistema capitalista de produção até aqui. Então, assim, foi uma pincelada bem rápida, depois estou aberta a caso alguém queira perguntar alguma coisa, mas basicamente é isso. Para a gente chegar aqui e começar a debater as discriminações, os assédios que as mulheres sofrem no mercado de trabalho. Bom, então o que também seria discriminação? A discriminação é justamente esse tratamento dado às mulheres no ambiente de trabalho, que a gente está abordando aqui, como exclusão ou preferência, ficando em situações de desvantagem, destruindo ou alterando a igualdade de oportunidades ou tratamento das mulheres no mercado de trabalho. E aí eu trouxe alguns exemplos, como publicar ou fazer publicar anúncio de emprego com referência ao sexo, idade, cor ou situação familiar. Era muito comum no final do século passado, em 1990, colocar contrato
empregada doméstica branca que tenha 20 anos, até 25 anos. Esses são o tipo de anúncios, ou se vocês veem na empresa, só pode progredir na carreira se a mulher não tem filhos. Algo nesse tipo, tudo isso é fruto de discriminação e deve ser combatido, tá? Outro exemplo, recusar emprego, promoção ou dispensar do trabalho as mulheres em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Como também a Carol bem ressaltou, todo o direito que a gente tem hoje foi conquistado. E a estabilidade das gestantes do emprego também é um direito que foi conquistado. Então, a empregada que está grávida não pode ser demitida até um ano após ela ter o bebê. Então, isso também foi um direito conquistado, porque a primeira coisa que muitas empresas fazem, muitas vezes de forma velada, é perguntar se ela é casada, se ela pretende ter filho, algo nesse sentido. Isso também é um tipo de discriminação. Outro exemplo é considerar o sexo, idade, cor ou situação familiar como fator determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidade de crescimento profissional. Quantas vezes eu já me deparei também com casos de que em certas empresas só subiam de cargo mulheres brancas? Isso também é um tipo de discriminação, e mais, isso é racismo, né? Então também é outro tipo de discriminação. Aqui eu trouxe exemplos, mas os exemplos são inúmeros, eu aposto que cada um de nós já sofreu algum tipo de discriminação no mercado de trabalho. Outro exemplo é exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovar esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência do emprego. Ou seja, a empresa não pode pedir para que você faça o exame de gravidez para provar que você não está grávida, em momento algum, tanto na admissão, quanto na permanência, quanto na demissão. Não pode. Na demissão, é até relativizado, porque se a empregada estiver grávida, ela tem direito à estabilidade, mas para a gente ficar atento. Não pode também haver revistas íntimas, salvo específicas condições, mas mesmo assim os tribunais não têm aceitado revista íntima de mulheres, muito menos feita por homens, tá? Então, só em situações extremamente específicas, a revista íntima pode ser feita. Na verdade, a revista íntima é aquela que realmente é íntima mesmo, né? E o nosso corpo, até para a Constituição Federal, goza de direito da personalidade. Então, não pode haver esse tipo de revista. Proibir a utilização de elevadores sociais por empregadas domésticas. Ou seja, isso também acontece muito, né? Que é a questão de empregadas domésticas, por exemplo, só poderem usar um elevador daquele prédio. Isso é uma discriminação latente, não pode. Outra questão, também o caso famoso que aconteceu no Clube de São Paulo, proibiu a empregada, a babá, que estava acompanhando a família, de nadar no clube e ainda proibiu ela de entrar porque ela não estava com o uniforme branco. Então ela tinha que só entrar no clube se ela tivesse o uniforme branco. Até que ponto alguns tribunais não têm dito que isso é totalmente discriminação. Você tem que identificar aquela trabalhadora enquanto trabalhadora porque ela está em um ambiente considerado de estado social mais elevado. Isso é discriminação e deve ser combatido. Pode passar. Bom, e também isso tudo são formas de violência contra a mulher. Tudo isso são formas abruptas de violência contra a mulher. E a violência contra a mulher tem uma definição na lei teórica de que é a agressão física, psicológica ou moral sofrida pela trabalhadora, no caso do ambiente de trabalho, em situações relacionadas ao trabalho, gerando risco para a saúde, para a sua segurança, bem-estar e saúde. Aqui a gente usa saúde pela definição da OMS, Organização Mundial da Saúde, que também é a saúde física e psicológica das mulheres. Então, qualquer tipo de violência nesse sentido é sim uma violência. Não volta rapidinho. E aí também a violência, ela também não é só a questão verbal, também a questão de agressão no sentido físico também. Pode ser também uma violência patrimonial. O empregador não pode reter o salário da funcionária porque ele quer. Então, esse também é um tipo de violência contra a mulher de ordem patrimonial, por exemplo. Então, as violências, elas se manifestam de diversas naturezas nesse sentido. Bom, e aí agora a gente vai funilando mais ainda e vou falar agora sobre outro tipo de violência, que são os assédios. Os assédios, eles, hoje na jurisprudência, a gente conseguiu, nós mulheres batalhamos para isso, a gente conseguiu ter uma punição. O assédio sexual é duramente punido. O assédio moral, ele também é punido. O único problema que a gente enfrenta hoje nos tribunais é a questão da prova, porque, infelizmente,
infelizmente, a gente ainda tem, os tribunais ainda são muito patriarcais, né? São homens brancos de classe alta, julgando situações de mulheres. Então, isso a gente também tem que mudar, lutar para ter vários tribunais, né, terem essa consciência aí de que saírem dessa pedestal que eles têm, né, de homem branco, classe média, alta, etc., e de fato ter esse olhar interseccional para as mulheres quando eles vão julgar os casos dele. E aí a gente vai falar sobre assédio sexual. O assédio sexual é a abordagem com sentido sexual ou insistência inoportuna manifestada física ou por palavras, gestos e outros meios contra a vontade da mulher, causando constrangimento e desrespeitando sua liberdade de escolha. O assédio sexual é crime, está previsto no Código Penal. Então, a gente não deve nunca aceitar falas, comentários, passadas de mão, abraços, beijos, qualquer toque físico que a gente não queira e se sinta desrespeitada. Isso é assédio sexual, isso é crime. Tá? E aí a gente também tem outro tipo de assédio, que é assédio de ordem moral, que é mais uma violência psicológica. Tá? Também é uma forma reiterada de desrespeito à dignidade e integridade. Ou seja, palavrões, falas repetidas, trocas de função toda hora, aquela trabalhadora, desse tipo também são questões de ordem de assédio moral. São exemplos de assédio moral, como eu estava com uma medida. Humilhações, injúrias, acusações, gritos, confrontos, boatos, fofocas, omissões. E omissão é muito importante. Ignora, você não fala com você naquele ambiente de trabalho, então é um tipo de assédio. Não lhe dirige a palavra, fica em silêncio a sua presença, tudo como forma de constranger aquela trabalhadora no ambiente de trabalho. Tudo isso é assédio moral e deve ser combatido. Tá? E é claro que aqui eu também vou trazer, não concordo, mas na legislação, de que a legislação fala que assédio moral tem que ser o ato reiterado para ser punido ali pelo judiciário, mas qualquer tipo de violência, qualquer tipo de ato de forma isolada é proibido também, tá? E que seja combatido. E aí, como que a gente reconhece a violência, o assédio e a discriminação? A partir de tudo isso, eu trouxe só alguns exemplos para a gente, de fato, concretizar o que a gente vê, o que a gente vive na sociedade. Então, são tipos de violência, assédio, discriminação, isolar a vítima, retirar a sua autonomia, não lhe transmitir informações úteis para realizar aquele trabalho, impedir o acesso aos instrumentos de trabalho, como telefone, computador. Teve um caso que a gente pegou que a funcionária ela não dava uniforme para ela, de jeito nenhum, só porque ela tinha um cabelo de uniforme GG, a empresa se negou a mandar fazer um uniforme para ela. E aí ela ficava dias sem trabalhar na empresa porque não tinha uniforme. Isso é uma forma de violência, é uma forma de discriminação, é um assédio moral, porque isso afeta a integridade física e psíquica das trabalhadoras. Bom, outro exemplo, retirar o trabalho legal de suas responsabilidades, ou tratar de forma diferenciada, sem justificativa, ou dar tarefas incompatíveis com a sua saúde. Tudo isso também é forma de violência, assédio e discriminação. Também, pressionar para que não faça valer seus direitos, ou seja, precisa obrigar aquela trabalhadora a tirar férias, passado o período legal dela tirar férias, meramente por vontade do empregador, isso também não pode, é um tipo de violência que afeta especificamente as mulheres. Interromper as mulheres constantemente, a mulher que foi interrompida em sua fala, ou desacreditar as mulheres também, dos seus colegas superiores, fazendo rumores, humilhações, aqueles olhares inoportunos, risadinhas, tudo isso não pode. Eu sei que a vida real é muito mais difícil e concreta, mas a gente tem que saber o que não pode para a gente começar a se organizar para lutar pelos nossos direitos. Eu sei que na prática é muito mais difícil lidar com tudo isso, mas entender e saber o que é e o que não é importante para a gente comece a se organizar para a gente poder lutar contra isso, certo? Bom, tem inúmeros exemplos aqui. Também, recusar o contato com a trabalhadora, fazer gestos de desprezo, como
igual eu falei, suspiros, olhares desdenhosos, levantar o ombro, falar aos gritos, chamar a trabalhadora de louca, de tem problema mental, você é louca, você está com TPM, algo nesse tipo. Isso é um tipo de violência e assédio no ambiente de trabalho. Bom, atribuir tarefas humilhantes, ameaçar com violência física ou agredi-la, invadir a sua vida privada com ligações telefônicas e mensagens inoportunas que não têm relação com o trabalho fora do horário de trabalho. Isso tudo é reflexo dessa problemática. Bom, então, basicamente, eu falei um pouco, assim, tem muita coisa que a gente pode discutir sobre assédio moral e assédio sexual no meio de trabalho. É um tema bastante delicado e eu sei que afeta muito mais nós, mulheres, no mercado de trabalho, e fazendo uso da teoria interseccional de análise social afeta muito mais as mulheres negras, pobres, ali no mercado de trabalho. Lembrando que não são todas as mulheres que têm acesso ao mercado formal de trabalho, ou seja, muitas vezes não têm nem qualquer direito, porque elas não têm carteira assinada, né? Então é preciso que a gente lute também para que todas as mulheres tenham ao menos o acesso ao mercado formal de trabalho. Né? É muito restrito o número de mulheres que estão no mercado formal de trabalho. Então a nossa luta ela é muito extensa, mas demora, precisa que a gente se comprometa e se engaje para que todas as mulheres tenham qualquer tipo de acesso ao direito, né? Aos direitos delas. Então basicamente é isso. E aí, eu trouxe também um tema para a gente conversar, que é o dumping social e condições das mulheres no mercado de trabalho. Bom, atualmente eu faço doutorado na Faculdade de Direito da USP e eu fiz meu mestrado lá também. E aí eu publiquei a minha dissertação de mestrado, que tem esse tema, que é dumping social e condição das mulheres no mercado de trabalho. E publiquei um livro que está bem aqui. Caso alguém queira adquirir, é só entrar em contato comigo, que eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse dumping social. Dumping social nada mais é do que o reiterado desrespeito da legislação trabalhista. Então, por exemplo, toda semana a sua fábrica está lá naquela justiça do trabalho, com os funcionários tudo processando ela porque ela não paga horas extras, vamos supor assim, ou não paga o adicional de insalubridade. Então, tem diversos processos, a empresa já foi punida diversas vezes e não muda. E aí, isso configura dumping social, que é essa prática reiterada de respeito à legislação trabalhista que não tem mudança, que a empresa não se retrai, que não para a empresa. Daí surgiu a punição pelo dumping social, que é uma multa de aplicação coletiva a essas empresas que reiteradamente estão desrespeitando direitos dos trabalhadores. Mas, pasmem, essa multa ela só é aceita pelos tribunais, a aplicação dessa multa. Então, assim, se a empresa é condenada por dumping social, ela tem que pagar uma multa altíssima para que ela pare de fazer aquilo, já que os diversos processos não pararam ela. E essa multa ela é revertida para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é um fundo que é administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Como se fosse uma multa de caráter pedagógico. E aí essa multa, nos tribunais, ela só vem sendo aplicada sob o argumento de que as empresas que desrespeitam a legislação trabalhista reiteradamente, elas diminuem o seu custo, né? Porque elas economizam ali na mão de obra do trabalhador. Isso acaba impactando as outras empresas, que, teoricamente, respeitariam os direitos dos trabalhadores. Então, o dumping social só é aplicado por conta que as empresas acreditam ser uma concorrência desleal no mercado de trabalho. Então, a gente tiver essa dupla face. Quando a gente vai brigar ali com os poderosos e tudo mais, a gente também tem que usar os argumentos deles. Não, mas vocês têm que punir o dumping social, porque isso é concorrência desleal. Mas, na prática, a gente está querendo defender o direito dos trabalhadores. E aí, nesse meu livro, eu utilizei esse dumping social para falar que as condutas de desrespeito aos direitos das mulheres no mercado de trabalho também configuram dumping social. Então, as padarias, as empresas que estão ali desrespeitando os domingos das mulheres, as folgas aos domingos, elas estão praticando dumping social e assim deve ser punida. Porque isso é uma forma de dumping social que afeta as mulheres no mercado de trabalho. Salário desigual. Também tem que aplicar essa multa do dumping social para que essas empresas parem com isso. E agora, no doutorado, eu vou estudar justamente que a reversão dessas multas de dumping social não tem que ir para o governo, para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que a gente nem sabe como é serviço. Tem que ser revertida aos sindicatos, que são os
os entes que protegem a classe trabalhadora, que lutam pelos direitos da classe trabalhadora. Então, basicamente, isso é o dumping social. E, basicamente, nesse livro eu estudei como que o dumping social ele deve ser aplicado ali também para frear a condição desigual das mulheres no mercado de trabalho. Tá? Então, basicamente, isso. Aí eu trouxe no meu livro eu também falo da condição das mulheres negras, do mercado informal de trabalho, que é ocupado majoritariamente pelas mulheres negras. Isso também tem que ser revertido em prol das trabalhadoras. E eu também trouxe aqui que ano passado o presidente Lula ele sancionou uma lei de igualdade salarial. Só que essa lei de igualdade salarial, ela só protege as mulheres que estão no mercado formal de trabalho. Então é uma lei para mulheres brancas, já que a maioria das mulheres brancas que ocupam o mercado formal de trabalho. Então a gente não pode se contentar com migalhas também. Então nós aqui mulheres, a gente não deve nos contentar com migalhas. Porque sempre acontece isso ao longo da história. Dá algum tipo de direito como forma de pacificar a classe trabalhadora, e aí depois a classe trabalhadora fica conseguindo um direito, tá bom. E esquece de lutar. É nosso compromisso, nosso dever lutar pela igualdade plena das mulheres no mercado de trabalho. E é esse o recado que eu gostaria de trazer hoje. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, por esclarecer todas as falas, para enriquecer nosso dia hoje. E agradecer também aqui a presença da vereadora Maria Amélia, que está aqui com a gente hoje, e abrir agora um debate, alguma dúvida, alguma pergunta para as nossas palestrantes, se alguém quiser abordar algum tema ou fazer alguma pergunta agora, tá? Fique à vontade. Pode falar, Titi. Eu estou muito na dúvida sobre aquela lei do Lula, que é da dos direitos. Qual é a diferença da que já existia na Constituição? Mas ela entendeu, né? Ela vai repetir, então, a pergunta. Ela ainda me perguntou se já existia ali certa legislação sobre igualdade salarial e o que mudou com a lei sancionada pelo Lula ano passado. Então, o que acontece é que a gente está na Constituição Federal, que é a Constituição Federal, a norma maior do nosso país. Mas há um problema de efetivação e efetividade das normas da Constituição Federal. Por exemplo, na própria Constituição Federal, há a previsão de um adicional de penosidade para trabalhos que são penosos. Só que nunca no nosso país até hoje não existe uma lei para regulamentar esse adicional de penosidade. Então, na questão salarial da mulher, há a igualdade entre homens e mulheres, inclusive na questão salarial. Acontece que isso não era regulamentado estritamente, para trazer isso à tona de forma mais regulamentada. Só que, como eu bem falei, ainda é muito pouco. É uma lei aplicada basicamente para trabalhadoras brancas em postos de gestão. E aqui não é o feminismo que a gente defende. A gente defende o feminismo da quarta onda, não é o feminismo da primeira onda, que é só o feminismo branco. A gente defende um feminismo completo de todas as mulheres, como a Silene falou, de avançar no conjunto. Então é muito pouco ainda. A gente deve agradecer. São nossos direitos, a gente deve lutar para ter igualdade plena, inclusive salarial, e não só salarial, mas também de ascensão de carreiras após o trabalho, de ter também a igualdade de trabalhadores em certos campos de trabalho, não ter o que a gente chama de feminização dos postos de trabalho. Por que numa fábrica de costura só tem isso? Uma feminização dos postos de trabalho. E eles, quando as mulheres ocupam certos postos de trabalho, partes das pessoas têm que receber menos, então os trabalhos eles são quantificados menores. Então é isso, espero ter respondido. Obrigada. Mais alguém? Alguma pergunta? Na verdade, eu tenho. Sobre aquela nova lei das folgas aos domingos, né?
padaria e em supermercados, enfim. Mas não só uma dúvida minha, como das trabalhadoras lá dentro da UNEF, que, como elas são a nós, fazemos escalas. Isso também vai entrar, que a gente leva 3 meses para folgar, começar a folgar domingo. Aí a gente folga 4 domingos em seguida, né? Só que levam 3 meses. Aí isso também vale? Bom, vale muito. Na verdade, não é uma nova lei. Sempre existiu essa previsão na CLT. O que aconteceu foi que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho acabou, de fato, consolidando isso. Então, assim, todas as mulheres, as suas folgas no final de semana, né? As folgas das mulheres no mês, pelo menos 2 têm que coincidir com os domingos. Por isso que todas as mulheres, durante um mês, têm que ter 2 domingos assegurados. Isso está na lei, está na CLT. E vale para trabalhadoras que fazem escala, ainda mais com uma escala não regulamentada, não negociada com o sindicato. Então é uma previsão legal, está na lei, vale para todas as mulheres do Brasil. É a lei da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho. Tá certo. Obrigada a todos. E agora a gente vai então dar uma pausa, tomar um cafezinho, e aí depois a gente volta mais um bloco de palestras e debates para vocês, tá bom?